Então aqui falando um pouco a respeito da cartografia ambiental, né? Do que a gente vai ver na cartografia. A gente vai utilizar aí, basicamente alguns softwares gratuitos, tá? E vamos baixar alguns aplicativos aqui, o Gaia GPS, o GPS Essentials e Photo Geofree. Se vocês quiserem já fazer o download desses aplicativos no celular aí, tá? Fique à vontade. Bom, falando um pouco da história aqui, bem rapidamente, né? A respeito da história dos mapas, né? De uma certa forma, os mapas sempre foram utilizados aí para conhecimento do território, né? Então, os povos primitivos sempre tentaram conhecer o território que vivem e de certa forma tentar colocar, vamos dizer assim, no papel ou na parede ou em algum lugar vamos dizer assim, o espaço geográfico, né? Lugares onde tem frutas, lugares onde tem água, conhecendo o território, né? Então isso sempre foi o interesse da própria humanidade. E aí a gente tem a evolução, de uma forma geral, até o século XXI, a evolução dessa necessidade, né? Então, na Idade Antiga, já entrando uma parte mais matemática, né? Os pergaminhos, né? E também a questão de guerras, né? De conhecer o território para combater o inimigo, tá? Aí, na Idade Média, de grande parte, a gente teve um retrocesso de uma ciência como um todo, por conta do clero, uma série de coisas nesse sentido, até o Renascimento, quando a gente teve a evolução novamente da ciência, tá? Então, aqui na Idade Média a gente teve um grande parte de um retrocesso, mas ainda teve aqui a evolução da bússola, tá? No Renascimento, então, a gente teve uma evolução significativa da ciência como um todo. Tivemos grandes descobrimentos, a impressora, vamos falar assim, os globos terrestres, várias escolas, principalmente na Europa, com desenvolvimento de cartografias, vamos falar assim, principalmente muito associado aos próprios descobrimentos, né? Então, utilizando daquela matemática antiga, né, agora com uma cartografia mais científica, vamos dizer assim, tá? Veio a reforma, então, e aprimorou toda essa ciência que veio aqui, novos instrumentos foram surgindo, houveram criações de diversos institutos, vamos falar assim, de instituições a respeito da ciência cartográfica, vamos dizer assim, tá? Os levantamentos topográficos e a própria Revolução Industrial, lembrando também que, conhecendo o território, a gente consegue explorar melhor, né, os recursos, os minérios, enfim, todo o recurso mineral existente aí. Então, eles são mapeados e, de certa forma, tem a necessidade de se conhecer, né, o território para a melhor exploração do capital, aí, vamos falar assim, tá? Depois, no século XX já, a gente teve uma padronização das cartas no mundo inteiro. Aí teve começando os levantamentos por meio de aviões, as guerras mundiais também, que ajudaram muito junto com a revolução tecnológica, né, a aviação e a evolução dos computadores, GPS, tudo isso, né, satélites. Então, com a inserção, né, desde aqui do Renascimento até o século XX, a gente teve uma evolução significativa, uma evolução que chega aqui na década de 60 com a revolução da tecnologia, satélites e sistemas de informação, que é o que permite que a gente tenha hoje o que? O geoprocessamento, a internet, a multimídia, que hoje a gente tem grande parte dos nossos mapas aí, né? Se a gente for pensar de uma forma geral, a gente nunca usou tanto mapa igual a gente usa hoje, né? Qualquer busca que a gente faça aí na internet sempre tem um mapa atrelado a uma determinada busca ou conceito, né? E essas disciplinas, especificamente de processamento, a gente vai ver aí no terceiro semestre,
tá bom? Aqui a gente tem uma ramificação da cartografia, as diferentes cartografias existentes, vamos falar assim. Cartografia teórica, que trabalha essa questão da alfabetização e tudo mais, né? Uma cartografia, vamos dizer, introdutória e mais conceitual. Aqui a cartografia sistemática, que é um pouco que a gente vai trabalhar dentro da cartografia ambiental, que são a questão de uma cartografia mais sistemática mesmo, de uma matemática, vamos dizer assim até, tá? Que leva em consideração que a escala, as coordenadas, a padronização, né, dessas cartas, e aqui dentro a gente pode ramificar em planimetria e altimetria. Altimetria são os desníveis, né, que atrelado à altimetria a gente tem um relevo, e a partir do relevo a gente consegue definir o que são bacias hidrográficas, o próprio relevo, os desníveis, a declividade, né? E a planimetria está associado ao quê? A áreas, né? Então, áreas urbanas, áreas de vegetação, a rede de drenagem, as questões das unidades políticas e administrativas, ou seja, os municípios, estados e federações, tá? Enfim, isso está associado à planimetria. Então, a gente vai se ater a essa cartografia sistemática um pouco mais aí dentro da cartografia ambiental. E na outra cartografia, que é a nossa cartografia temática, que ela está especificamente atenta ao que? A semiologia, né? Que é a simbologia de como representar os dados que estão nos mapas, tá bom? E aí no terceiro período a gente vai ver então a parte de geoprocessamento, que é uma cartografia mais analítica, de processamento de informação, de geração de relatórios, de análise de imagens de satélites, e uma cartografia mais digital até mesmo, vamos colocar dessa forma, para a gente entender que ela é uma evolução dessa cartografia, e está associado totalmente à questão digital mesmo de fato, né? Ao georreferenciamento, os dados, os tipos de dados georreferenciados, tá? Banco de dados, modelo digital de terreno, tá? Análise espacial, enfim, né? Mas o que seria essa cartografia de uma forma geral? Ela é ao mesmo tempo uma ciência e uma arte, né? Por que uma ciência? Né? Porque a gente precisa saber de como fazer, os critérios técnicos para se elaborar um mapa, mas ao mesmo tempo a gente também precisa saber a forma de como apresentar, né, os dados que a gente quer, tá? Então, a cartografia sempre teve sua importância, né, econômica, científica e cultural, e o seu objetivo maior é o quê? É a comunicação, né? A gente fala uma palavra, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. E a gente olhando o mapa, né, a gente está observando uma imagem, e ali tem uma série de informações que a gente consegue tirar desse mapa de uma forma muito mais direta do que lendo um texto, por exemplo, tá? É importante a gente falar que todos os mapas têm distorções, só que eles são controlados, né? A gente está tirando algo de 3 dimensões e colocando num plano, né? Então sempre tem uma distorção, um certo erro, mas esses erros são conhecidos, vamos colocar assim. Existem os atributos imprescindíveis também, né? Que é a questão da projeção, que é de como a gente, justamente isso, né? Como a gente tira algo de 3 dimensões e põe em 2 dimensões, tá? A questão das coordenadas geográficas, né? E outras características da Terra, que é esférica. Na verdade, a gente vai ver que não é esférica, né? Um outro atributo é a própria escala, né? Que vai definir se vai generalizar a realidade ou não, né? Então, se a gente pega um mapa de Minas Gerais e tenta enxergar Poços de Caldas, ele vai enxergar como um único pontinho, né? Então, ele está muito generalizado. Por outro lado, se a gente pega o mapa do município em si, ele o que era um ponto numa determinada escala, ele ocupa 2, 3 folhas, 4 folhas para representar, por exemplo, um município, ou sua área urbana, por exemplo. Então, é a escala que vai definir o quanto ele é resumido ou não, vamos colocar dessa forma aí. Outro terceiro atributo
é inevitável a simbologia, né? Que é isso que a gente vai se ater principalmente na cartografia temática, né? De como que a gente vai classificar e simplificar o processo de comunicação com um leitor, né? Qual a melhor forma, qual o melhor símbolo para desenhar determinado, para representar determinado dado, tá? Então, e por que a gente fala que é uma arte, né? A cartografia ao mesmo tempo ela é ciência e é uma arte, porque cada profissional que utiliza de mapas, que produzem mapas, vai ver de uma forma diferente. Então, o engenheiro ele vai ver talvez com mais critérios matemáticos, né? Vamos colocar aqui um gestor, ele vai olhar com uma análise mais, vai ter um entendimento mais analítico ou descritivo, né? Um geógrafo, por exemplo, ele vai observar outras relações. O engenheiro florestal vai observar mais a questão da própria floresta, né? Então, varia muito de profissional para profissional, né? A gente pode pegar para a gente representar Poços de Caldas. Cada um vai ter um olhar específico a respeito de o que a gente vai ser representado, tá? Mesmo que for até profissionais da mesma área. Vamos ter como exemplo aqui 3 gestores ambientais. Ainda assim, os mapas nunca sairão iguais, né? Aqui é um resumo, né, deixa eu voltar aqui. Aqui é um resumo da natureza da cartografia. Então, qual que é a natureza da cartografia? Ela criar mapas e cartas. Como a gente disse, sempre vai haver distorções. E essas cartas e mapas demandam o quê? Um estudo para elaborar, né? A gente precisa estudar para a gente saber elaborar mapa, tá? Ele tem aqui os mapas, vamos dizer, os estudos nas análises que concentra nos estudos espaciais dos fenômenos, né? O que a gente vai representar, de como a gente vai estudar, na verdade, vai estudar o espaço para a gente mapear isso. Isso é uma parte de análise. E a parte da comunicação, que vai se ater o quê? De como que a gente vai colocar isso no mapa. Então, uma coisa a gente vai ver o que a gente precisa mapear, fazer esses levantamentos. Outra coisa é de como que a gente vai apresentar isso, esses dados levantados no mapa, com ênfase no visual. Aqui é basicamente a cartografia temática. E aqui já uma cartografia mais ambiental ou sistemática, vamos falar assim, tá? Algumas definições. O que é um mapa, né? O mapa vai representar o conteúdo, tá? E a carta vai ter precisão, tá? Então, mapa e carta são coisas diferentes. Mapas, vamos dizer assim, são mais gerais, tá? Relacionados a escalas que representam com menos detalhes, tá? Ele representa mais o conteúdo, o aspecto geográfico, natural, artificial, né? Ele está mais atento ao conteúdo que vai ser apresentado. A carta, ela está mais o foco dela, a informação que ela está querendo nos passar está muito atrelada ao que? A questão das matemáticas, como distâncias, direções, localizações de ponto, áreas, detalhes, vamos dizer assim, a parte de altimetria, desníveis, tá? Então a carta está associada muito mais à questão de precisão e de uma matemática. Os mapas estão mais associados às questões de caracterização de cunho geográfico, natural, artificial, com uma menor precisão, tá? O que a gente já havia falado dos tributos imprescindíveis, a escala, a projeção e a simbologia. Então a escala, ela reduz, generaliza a realidade. A gente nunca vai conseguir representar o mundo real como é de fato no mapa, tá? Então a gente tem que estar sempre, vamos dizer assim, resumindo a realidade para pôr no mapa. E conforme maior a área que a gente precisa representar, mais resumido a gente tem que deixar. A gente não consegue trazer toda a realidade para dentro do mapa. E as escalas então vêm reduzindo esse nível de informação, tá? A projeção que vai vai comprimir ou expandir os mapas, então vai ter alteração nas suas formas e distâncias, tá? E a simbologia que vai ser como que a gente vai representar essas informações através de sinais, né? Símbolos mesmo, vamos colocar assim, tá?
Então, e por fim, a gente falou ali cartografia como ciência e arte. Então, a gente vai ter divisões diferentes por profissionais diferentes, né, e de formações diferentes. Uma coisa importante que a gente precisa falar é que todos os mapas eles precisam do quê? De um título, escala, legenda, orientação e a fonte de dados da onde ele tirou aquela informação, né? Então, o título, o grau de generalização, o que ele está representando, a simbologia que ele está representando, a orientação com as coordenadas, né, onde está o norte e as questões de coordenadas, onde eu estou localizado, a informação está localizada onde na superfície terrestre, e os dados, a fonte dos dados que está sendo representado. Legal? Eu vou falar aqui agora rapidamente também a respeito da nossa das coordenadas aqui de uma cartografia básica, tá? Bom, qual que seria a forma da Terra, né? A forma da Terra é quadrada? Obviamente que não, né? Ela seria uma esfera? Bom, isso é o que a gente aprendeu, né? Que ela é redonda. Mas na verdade ela não é, tá? Mas a gente tem sempre uma dúvida. Como que a gente vai representar a Terra, que teoricamente ela é esférica, mas mais do que esférica, ela é tridimensional, se os mapas são planos? Então a gente precisa adotar uma superfície de referência, que a gente vai chamar aqui que é o datum, tá? E precisa de uma relação matemática que transforme essa superfície tridimensional para uma plana, tá? Fique tranquilo que a gente não vai fazer conta, tá bom? Mas um outro questionamento é como que a gente localiza qualquer ponto na superfície do planeta? Através do sistema de coordenadas, que é o que a gente vai ver hoje. Tá? Bom, o que a gente tem aí? A forma da Terra. Então a gente vai precisar de desenvolver a gente vai pegar modelos já pré-definidos que utilizam a matemática para tentar definir a forma da Terra matematicamente. Tá? Então, a forma da Terra, de verdade, ela tem uma forma, tá, geométrica, teoricamente, que chama geóide, tá, que considera o nível médio dos mares, tá? Então ele vai pegando o nível médio dos topos e fundos e vales e faz uma média das maiores altitudes e das profundidades e faz uma média. Então é a forma, não é a precisão em si, mas a forma da Terra, e isso é chamado de geóide. A superfície topográfica, de fato, é a superfície do terreno como ele é mesmo. Então aqui a gente tem uma precisão. O geóide já é uma média, tá? A superfície topográfica ela é como de fato é na realidade. É o fundo do mar, as montanhas e tudo, tá? E o elipsoide de revolução é ela que é uma superfície matemática que foi desenvolvida para a gente como referência para o cálculo de posições, distâncias, de direções e áreas. Tá? O que a gente vai usar para mapeamento? O elipsoide de revolução, tá? Que é uma superfície matemática. Porque se a gente pegar a média, a gente vai errar. Se a gente pegar com muita precisão, a gente não consegue fazer porque é praticamente impossível a gente pegar a realidade e trazer para dentro do papel, vamos falar assim. Tá? De um âmbito muito, vamos falar assim, de todo o globo. Tá? Então a gente faz aqui um modelo matemático para que a gente consiga ter como referência esses cálculos que a gente vai fazer. Tá? De uma forma geral, o que a gente vai ter aqui? Então a gente tem essas três superfícies. A gente tem a superfície topográfica, que é os fundos e vales, como a gente falou, né? Tem essas amplitudes, então ele varia muito. Tem o geóide, que é a superfície, né, que mais se aproxima aí do nível médio. Então ele vai pegando as médias aqui, ó, e vai traçando uma média, mas ainda assim ela é irregular, tá vendo? Tem uma irregularidade. Então a gente trazer isso para o papel ainda é como se fosse em 3 dimensões. Então dificulta, tá?
Aí o que a gente vai adotar então? O elipsoide de revolução, que é um sólido, tá? De descrição matemática, muito mais simples, é um modelo simplificado da realidade, que se aproxima do geoide, tá? Mas que é melhor que uma esfera perfeita. Então não, a gente não utiliza uma esfera perfeita, a gente utiliza um elipsoide de revolução, que é um modelo matemático que se aproxima do geoide. Qual que é aqui? Ó? No caso, esse tracejadinho aqui, ó. É como se ele pegasse a média das médias aí, fazendo uma analogia nesse sentido. Não é isso, mas aqui pela figura nos induz a isso. Ela é uma figura ou um modelo da Terra mais homogênea. E através dessa homogeneidade a gente consegue então mapear. A gente não consegue mapear com toda essa irregularidade da superfície topográfica, nem com a superfície, com a irregularidade do geoide, que é as médias. Então utiliza de um modelo matemático homogêneo para que a gente consiga fazer esses cálculos. Aqui o geoide, né? Então assim, a superfície terrestre é muito irregular, tá? Então geoide é a forma, tá? Geoide, geoterra, e oide é a forma do grego, tá? Bom, a gente precisa então de dados para a gente fazer esses modelos, tá? A gente vai ter o datum. O que é o datum? É um sistema de referência, tá? Da Terra. Ele é datum significa o quê? Dado. Então ele é um modelo matemático. A gente vai ter o elipsoide de revolução. Imagina o elipsoide de revolução como uma superfície, tá? Ele é uma superfície. Imagina como se fosse uma massinha mesmo. A gente definiu a forma da Terra simplificada, tá? O que é o datum? Datum é quando a gente define valores de referência nessa massinha. Então, por exemplo, ali em determinado ponto daquela massinha, eu atribuo qual que é o valor zero do nível do mar. Qual que é o valor de 1.200 metros. Então, ele é um dado que é inserido dentro do elipsoide de revolução. O elipsoide de revolução é um modelo, só que ele não tem informação nenhuma de latitude, longitude e de altitude. Aí eu entro com outro dado de referência, ele é um dado de referência de determinados locais, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. O nível zero, onde que é o nível zero de altitude? É no mar, tá? Mas qual mar? Do Japão, do Nordeste, do sul do país, da África, da costa africana. O mar não tem as marés que oscilam de 2 a 3 metros. Onde que é então o zero? Se ele oscila. Por isso que a gente precisa de uma referência. Então a gente, a partir do datum, que é o dado, que ele é pré-definido, em algumas localidades, esse dado ele é diferente para cada localidade da superfície terrestre. Então, para o Brasil, a gente usa um. Para os Estados Unidos, usa-se outro. Para a China, usa outro. Para a Europa, usa outro. Porque é um sistema de referência local. As medidas locais, e a partir dessas medidas locais, eu ponho no meu modelo matemático e ali, a partir disso, eu consigo mapear. Tá? Isso aqui é uma questão muito conceitual. A gente vai... Isso aqui já está tudo, de certa forma, embutido dentro dos próprios programas que a gente usa, tá? Mas é um conceito de como o que está por detrás de tudo isso, que é fundamental vocês entenderem, tá? Então o datum geodésico ele vai atribuir as coordenadas de ponto da superfície terrestre, tá? A partir do elipsoide de revolução que a gente adotar, tá? Então a gente tem que estar sempre usando o mesmo datum, tá bom? Se eu usar aqui um datum ou um sistema de referência diferente para uma mesma localização, para Poços de Caldas, eu vou ter diferentes, vão ser mapas diferentes, porque eu tenho uma referência diferente, eu tenho duas referências de dados. Então é esse cuidado que a gente tem que ter, tá?
Então a gente tem aqui o datum horizontal, que é referente às questões de latitude e longitude. Tá? Vou mostrar aqui uma figura que fica mais fácil para a gente entender. Tá? Então, aqui são os elipsoides. Tá? Então, eles têm modelos matemáticos e a partir desse elipsoide eu defino os datums e eu vou ter, então, localizações diferentes. Tá? Deixa eu ver se fica... Toda a carta topográfica ele já dá aqui pra gente isso. Tá? Então, na verdade, na prática, professor, como é que a gente usa isso? Na prática, vocês vão, na hora que vocês forem abrir o software, você vai definir todos os dados que você for trabalhar, você tem que trabalhar com um único datum. Tá? Isso é na prática. Se eu tiver um datum horizontal, Córrego Alegre, e o outro, um SAD 69, por exemplo, que é um outro datum que existe, a gente vai ter conflitos, a posição x e y em 1 vai ser diferente no x e y. Esse x e y em 1 do Córrego Alegre é diferente, esse mesmo ponto, essa mesma coordenada que eu coloquei aqui, vai aparecer em outro lugar se eu usar um outro dado, um dado de referência, porque a minha referência mudou. Tá? Então na prática é isso, a gente tem que usar sempre o mesmo e saber qual que a gente está usando, para não ter problema da gente entrar com uma coordenada de um ponto com um sistema de datum e depois coletar um outro dado em campo, uma outra coordenada em campo, utilizando um outro sistema de referência. É esse cuidado que a gente tem que ter, falando na prática. Falando aqui rapidamente, né, nem tão rapidamente assim, mas dos sistemas de coordenadas. Né? Então a gente tem aqui as longitudes, que são os meridianos, né? O meridiano de Greenwich, que ele é zero, que é o zero, que ele vai variar de 0 a 180 graus para leste e de 0 a 180 graus para oeste, tá? Que são as longitudes. Então, vamos colocar aqui a esquerda aqui, né? Ou a direita, vamos falar assim, né? A direita de Greenwich é oeste, a esquerda de Greenwich a gente é leste. Então, esses dados verticais aqui são as longitudes, oeste e leste. Aqui a gente tem os paralelos, onde a linha do Equador é atribuído ao valor de 0 graus. E aqui ele não varia até 180 graus, aqui ele varia só até 90 graus. Então 90 graus norte e 90 graus sul. Tá? Como que é atribuído esses valores? O que é esses valores? Deixa eu tirar aqui que acho que vai ficar mais fácil eu pegar aqui uma... Deixa eu ver aqui pra gente. Como é que é medido isso aqui, professor? Ele é medido em graus, tá? Então aqui a gente tem aqui, ó, a linha do Equador. Deixa eu fazer diferente. Acho que vocês podem ser que vocês entendam melhor assim. Eu tenho aqui a minha superfície. Tenho aqui a minha latitude 0 graus. Aí eu tenho lá a coordenada 20, 45, 60, 80. Mas por que aqui é 20? Porque a gente está no centro da Terra. Ó. Tá, ó. É o ângulo formado entre o eixo, como se fosse no centro da Terra. Então qual que é esse ângulo aqui?
esse aqui é um ângulo de, no caso, exemplo aqui, 20 graus. E aí a gente tem que falar, isso varia para norte e para sul. Então 20 graus, 45 graus, 60 graus, 80 graus e 90 graus. Isso aqui é a nossa forma de medir. Tá? 20 também. Mas e aí? Aqui é 20, aqui é 20? Sim, o ângulo formado aqui é de 20. E aqui também é de 20. Só que aqui é 20 o quê? Sul. E aqui é 20 norte. Então a latitude, ela divide a superfície terrestre em divide em quê? Em norte e sul. Isso aqui é o quê? Latitude. Ok? Agora, e a longitude, professor, como é que é? Bom, a longitude a gente viu que ele divide a superfície terrestre em dois eixos também, que é o que? Oeste e leste. Opa! E leste. Só que aqui ele vai variar até 180 graus. Tá? E aí, então, a gente tem aqui o ângulo de 20, 40, 50, vem até aqui 90 graus e vai até 180 graus leste e 180 graus oeste. Tá? Então, em resumo, o que a gente tem é um sistema de coordenadas geográficas. Tá? Então, coordenadas geográficas, medida em graus, ou seja, ângulos, tá? Em ângulo que é medida, que a gente vai ver também hoje a UTM, que é medida em metros. A gente tem a superfície medida horizontalmente aqui, que são o que? As latitudes. Essas latitudes, elas são norte ou latitudes sul. Tá? E aqui a gente também tem uma outra divisão, que são o que? As longitudes. A gente tem longitudes leste e longitudes oeste. Legal. Então, como é que faz a gente descobrir uma posição na superfície terrestre? É a junção de uma reta de latitude com uma reta de longitude. Então eu tenho uma latitude com uma determinada longitude. A partir disso eu tenho um ponto na superfície terrestre. Tá? Então as latitudes vão variar de sul para norte, de 0 graus a 90 graus.
sempre o quê? Norte ou sul. Eu tenho que sempre falar, porque eu tenho uma reta 20 aqui e uma reta 20 aqui, mas aqui é norte e aqui é sul. Da mesma forma, eu preciso disso para a longitude. Então a longitude também, a gente viu que é uma reta aqui vertical, só que ela vai variar de 0 a 180 graus para cada lado, porque a circunferência da superfície é que 360 graus. Então dividiu no meio, dá 180 graus para leste e oeste. Então tem uma reta que ela é 20 também, vamos supor 20 graus, tá? 20 graus. 20 graus com 20 graus aqui, vamos supor que essa aqui também seja 20 graus. 20 graus o que? Sul. Então a minha reta é 20, minha latitude é 20 graus sul. E eu tenho aqui 20 graus oeste. Ah, legal. Então tem aqui uma coordenada já. Onde que fica essa coordenada na superfície terrestre? Vamos achar aqui agora. Eu tenho aqui a superfície da Terra. Ela está dividida aqui em norte e sul e oeste e leste. Tá, então eu tenho uma reta, qual que é a minha reta? Minha reta é 20 sul, tá? Sul tá aqui, daqui para baixo. Qual que é a minha reta? Ah, é 20 sul, então eu tenho aqui uma reta de 20 sul. Deixa eu mudar de cor para ficar melhor. Eu tenho uma reta aqui de 20 sul. Ah, eu tenho uma reta também que é 20 oeste. Então aqui eu tenho leste e oeste. 20 oeste. Suponhamos que seja aqui. Qual que é meu ponto na superfície terrestre? É esse ponto aqui. Tá? A gente pode fazer um resumo do resumo, que é isso aqui, ó. Eu tenho a superfície terrestre. A superfície terrestre aqui. Tem aqui. Está dividido aqui. Tá? Esse quadrante aqui, ele é o quê? Deixa eu colocar aqui. Ele é norte. E ele é o quê? Oeste. E esse quadrante aqui, ele também é norte. Só que ele é o quê? Leste. E esse quadrante aqui? Aqui é sul. Sul e o quê? Oeste. E aqui? Aqui é sul também. E o que? É leste. Tá? Então a gente tem que entender essa sistemática aqui das coordenadas. Ok, pessoal? Bom, então é basicamente isso que a gente explicou aqui. Tá? Então o que a gente falou, ela pode ser associada ao norte e ao oeste. A norte é um sinal de mais, a sul um sinal de menos, a oeste um sinal de menos e a leste um sinal de mais. Tá? Eu pedi para depois, vou mandar aqui para vocês fazerem essa atividade aqui. Vocês vão pegar aqui o ponto, qual que é a coordenada do ponto A? A coordenada do ponto A é o que? 50 norte com 100 o que? Leste ou oeste? Oeste. Vocês vão fazer isso para todos os outros pontos aqui. E o J?
Pegadinha? Não, J está aqui no meio, a longitude vai ser aqui no meio, entre 60 e 80 está aqui número. Ah, tá aqui, ó. 70. 70 o quê? 70 oeste com que valor que é esse aqui? 0. Tá? Latitude 0, longitude 70 oeste. Só existe esse ponto na superfície terrestre com esses valores de 70 oeste e 0 de latitude. Ah, 0 é norte e sul, não é nem norte nem sul, é 0. Tá? É 0. Latitude 0. Se for aqui, latitude 10, norte, 20, norte, 30, norte, 40, norte. Se for aqui, 10 sul, 20 sul, é 0, 0 é 0, 0 não é norte nem sul, é 0. Ok? Os sistemas de coordenadas, deixa eu só fechar aqui. Ele pode variar, depois a gente vai ver isso aqui melhor, tá? Mas ele pode variar ele pode ser feito em graus, minutos, segundos, graus e minutos ou só graus. Todos são a mesma coordenadas. Então é sempre um ponto na superfície terrestre, o cruzamento entre latitude e longitude. Só que ele pode ser escrito de uma forma diferente. Ele pode ser escrito em graus, minutos, segundos, graus e minutos ou só graus, tá? Depois eu vou mostrar isso para vocês no Google Earth lá, quando a gente for trabalhar, tá bom? A gente relembra isso aí. Projeção cartográfica é a representação da Terra num plano, num mapa, né? Então de 3 dimensões para 2. E isso vai ter sempre o quê? Uma deformação, como a gente disse, como a gente sempre já evidenciou aí desde o primeiro momento. Tá? Opa, passou demais aqui. Deixa eu voltar. Então é isso, ela vai dar distorções, tá? Dependendo da projeção cartográfica que vocês usam, tá? Isso aqui também, então, pode dar problema. Ah, qual que é a certa? A que a gente vai usar é a projeção UTM, tá? Que é a mais usada aí. Na verdade, é a de Mercator que a gente mais usa aqui na nossa região, vamos falar assim, tá? Mas é só para vocês saberem, aqui, a de Mercator é essa aqui que a gente vai usar, tá? Que é a que a gente usa. Aquele mapa da ONU, que é uma visão cônica, né? Ou na verdade é plana da superfície. Como é que são as projeções? Eu tenho aqui desenhado já, desenhado, né? Aqui, né? Então é como a projeção. Imagina que a gente tem uma lanterna, tá? Devia ter tirado. Espera aí um segundo. Deixa eu voltar. A gente tem... Como é que é uma projeção, né? Imagina que eu esteja projetando, tá? Então eu tenho aqui... Imagina que eu tenho aqui uma lanterna, tá? Tem uma lanterna aqui, ó. Ela está projetando a luz aqui, ó. Né? A minha mão, né? Se eu ponho a minha mão aqui, como que isso vai ser projetado aqui na parede? O tamanho disso. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu ponho minha mão mais
perto ou mais distante da minha fonte luminosa, a minha mão vai ficando mais próximo da realidade. Ela vai ser projetada aqui, o desenho vai ser projetado aqui. Né? Vocês podem fazer esse exemplo aí, apaga a luz do quarto e projeta a lanterna. Tá? Então minha mão, quanto mais próxima da fonte luminosa, ela vai ficar gigantesca. Ela vai ficar minha mão próximo aqui da fonte luminosa, na parede ela vai ficar gigante. Se eu ponho minha mão aqui, ela vai ficar mais próximo do tamanho da realidade. Tá? Então projeção basicamente é isso, a gente está projetando uma imagem. Tá? E aí existem diversas formas da gente projetar isso. Né? Então, como se a gente colocasse uma fonte luminosa e projetasse. Aí toda a informação que está desenhada aqui, ela vai ser projetada nesse plano aqui. Por isso que a gente tem essas diversas alterações. Tá? A Almercarta, ela é mais indicada justamente para essas regiões aqui centrais, que não tem tanta distorção. Tá? Aqui ela tem, nos polos ela tem bastante distorção, tá certo? Existem uma infinidade de projeções aí, mas é só para a gente saber que existem essas diferenças. Para a gente finalizar aqui, a gente vai trabalhar com uma outra forma da gente trabalhar com o sistema UTM. Tá? O que é o sistema UTM? Ele é um sistema de coordenadas, só que ele é medido em metros. Tá? Ele é medido em metros. Tá? Como que ele é medido? Ele tem 60 zonas. Vamos pensar que é uma mexerica. Tá? Então a gente tem aqui uma superfície. E aí, dividiu essa superfície em 60 gominhos. Tá? Só que isso aqui ele vem até aqui, junto aqui, né? As mexericas aqui, os gomos da mexerica. Tá? Então, como se fosse assim. Aqui é um gomo. Aqui é outro gomo. Se ele tem 60 zonas, qual que é o grau que a gente tem aqui? 360 dividido por 60 dá quantos graus? Dá 6 graus. Então cada gominho nosso, tá? Ele tem 6 graus de distância entre aqui e aqui. Tá? Ou seja, adiantando, essa parte aqui ela é muito mais curta do que essa parte daqui até aqui. Tá? Cada gomo ele tem aqui um negócio que a gente chama de meridiano central. O que é o meridiano central? É justamente esse meridiano aqui. Ok? Como é que a gente mede isso? Tá? Qual que é a diferença desse sistema de coordenadas geográficas? Então, coordenadas geográficas a gente viu que ele leva em consideração o ângulo, que é formado entre o eixo zero e a reta projetada aqui. É esse que é o ângulo aqui, ó. É esse ângulo aqui. O sistema UTM, Universal Transverso de Mercator, eles são de coordenadas planas. Tá? E ele leva como referência, como é que a gente mede ele? Ele é medido em metros. Tá? Então, por isso que ele divide em 60. É como se você pegasse toda a Terra e dividisse em pequenas frações de 60, porque em metros a gente consegue medir isso em metros. Tá? Não há coordenadas negativas. Tá? Então a gente vai ter aí
a gente vai ter a latitude, a longitude e a zona da carta, né? Zona 23, zona 24, a gente vai ver aqui já, que são os fusos. Então é isso que a gente viu lá. Ele tem aqui o gomo 1, 2, aqui é o antimeridiano de Greenwich, e ele vem então medindo o antimeridiano de Greenwich, na verdade, é atrás de Greenwich, e vem lá das costas lá, lá do Pacífico, e vem contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim, acho que essa imagem é mais fácil. Então ele começa aqui do antimeridiano de Greenwich e vem adicionando aqui as nossas zonas aí. Zona 1, zona 2. Que zona que a gente está? Está na zona aqui 23, ó. A gente está aqui, ó, nessa zona. Tá? Então cada quadradinho desse aqui, ó, esse aqui é uma zona. Tá? A gente está em qual? Zona 23. Aqui, ó. A gente está nessa. E a partir disso, a gente vai medir em metros. Tá? Então aqui tem essa zona. O que mais que a gente tem nessa zona que a gente viu? Então tem um meridiano central que vai dividir essa zona no meio aqui. E a gente vai fazer as medidas em metros vamos colocar aqui para leste, para oeste, tá? Para norte e para sul. Tá? Como que a gente mede isso? Vamos ver agora. Então aqui está o nosso meridiano. Tá? Como é que a gente vai... Como que a gente mede aqui? Tá? Ele vai ter aqui o nosso meridiano central, que a gente já falou, que é o MC, né? Tá aqui, ó. Meridiano central. Daqui até aqui, tá? Então, eu vou desenhar aqui o nosso gomo aqui, ó. Aqui é o nosso gomo, nosso meridiano central aqui, ok? E aqui a nossa linha do Equador aqui, ó, passando aqui, tá? Bom, daqui até aqui é como se eu tivesse 1000 quilômetros, tá? 1000 quilômetros. 1000 quilômetros. Como é que eu vou medir? Aqui no centro, ele é o que? 500 quilômetros. E como é que a gente faz então? Se eu for para leste, sentido leste, eu vou aumentando de 500. Então, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Se eu, pro outro lado, for para oeste, o que eu vou fazendo? 500, 400, 300, 200, 100 e 0. Tá? Então, essas aqui são as nossas longitudes aqui, ó. Tá? Ó. Ok? Aqui são as nossas longitudes. Então, os valores de longitude, tá? São esses aqui. Ok? Então, mais uma vez, se eu vier no sentido leste, eu vou somar
Se eu vier para oeste, eu vou subtrair dos 500, ok? Bom, essa mesma sistemática vai funcionar também para nossa latitude. Então tem aqui nosso meridiano novamente, nosso meridiano central, nosso equador aqui. Aqui vai ser 0 para norte. 0 que? 0 quilômetros. E que vai até quando? Até 10 mil. 10 mil quilômetros. Então, 10 vezes maior ali a distância que a gente tem aqui. Tá? Se aqui a gente tem 1000, né? Essa distância aqui do Equador até o Polo Norte é 10 vezes maior. Tá? Mas enfim, então ele vai de 0 a 1000. E aí ele vai falando aqui, ó. Ah, tem aqui. Vamos pegar aqui no meio aqui, mais ou menos. Ó. Vamos falar que aqui eu tenho que 5.000 quilômetros. Ou 5.000 5 milhões de metros, né? Então 5.000 metros, cada 5.000 quilômetros, cada quilômetro é 1.000 metros. Então adicionei aqui, tá? 5 milhões de metros daqui até aqui. Qual que é outro dado importante que tem que ter? Ah, tem que falar que gomo que é isso aqui, porque eu tenho 60 gomos. Se eu não falo gomo, isso aqui ele pode ser em qualquer gomo, pode ser em qualquer um dos 60. Então, a gente viu que o gomo nosso aqui é o que, né? Que a nossa zona é o que? É a zona 23. Então, eu já deixo aqui como zona 23. Minha latitude é de 5 milhões. E 5 milhões. 5 milhões. Tá? Mas é norte ou sul? É norte. Tá? Então, para latitude, eu preciso falar se é norte ou se é sul. Mas, para leste e oeste, não existe leste e oeste, porque aqui não é o meridiano do Greenwich, é o meridiano central. Por isso que eu tenho que saber qual que é aqui a minha zona, porque ele não vai ter leste e oeste. Se tiver somado de 500, eu sei que é nesse quadrante aqui. Se tiver diminuído de 500, vai ser aqui. Então tem a variação de 0 a 1000. Tá? De 0 a 1000. Vamos supor que seja, sei lá, 600. Ah, 600 é aqui. Então aqui eu tenho esse ponto. Latitude 500 com 600 quilômetros ou 600.000 metros. Tá? Então não falo se é norte ou se é sul. Como que funciona? Agora que vocês entenderam o mecanismo, como é que vai funcionar no sul? Mesmo esquema. Só que aqui, como não existe número negativo, ele vai começar de 10 mil quilômetros e vai até
0. 0 quilômetros. E aí vai. Mas eu preciso falar se é norte, se é sul também. Tá? Porque aqui eu tenho uma reta aqui também que equivale aos 500. Tá? Então minha latitude é de 600, minha longitude é de 600, ela essa reta toda aqui. Eu tenho que falar se é norte ou se é sul. Além disso, de falar se é norte ou se é sul, qual outra informação fundamental? A minha zona. Porque pode ser qualquer uma das 60 zonas. Tá? Acabando já. Então aqui no Brasil, aqui, a gente tem aqui desde da zona 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Tá? A gente tem uma sistemática aqui das cartas de 1 por 1 milhão, que vai variando, né, de acordo com as escalas, o detalhamento. Então, numa escala de 1 por 1 milhão, a gente está aqui nessa carta do Rio de Janeiro que chama SF23, tá? E aqui, opa, não era esse aqui não, ele acabou. Aqui a continuação, a sistemática das cartas topográficas. Então tem a carta de 1 por 1 milhão, 1 de 500 mil, 1 por 250 mil, 1 por 100 mil. Isso que é a escala, o nível de detalhamento. Aqui é o grau de generalização que a gente estava falando. Na escala de 1 por 25 mil a gente tem um detalhamento muito grande. Já na escala de 1 por 1 milhão a gente não enxerga muita coisa. Tá? Municípios muito pequenos provavelmente nem aparece aqui nem como um pontinho aqui nessa sistemática. Tá? Pessoal, é isso. Para a atividade de hoje, vou pedir para vocês fazerem aí um mapa mental a respeito desse conteúdo aí para vocês fixarem, tá bom? A gente vai conversando. Um abraço.